Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje eu vou apresentar o trabalho do grupo 4 da disciplina de Teoria da Administração da Universidade Federal de Minas Gerais, ministrada pelo professor Alexandre Carriere. O grupo é composto pela Ana Clara, pelo Edson, pela Camila, pela Maria Fernanda de Castro e pela Sabrina de Almeida. O livro base utilizado na realização desse trabalho foi o livro A Construção Social da Realidade, Tratado de Sociologia do Conhecimento, escrito por Peter Berker e Thomas Luckmann, em 1966. O livro vai trazer uma análise de como o homem constrói seu próprio conhecimento da realidade, seja através do senso comum, através de experiências ou através de situações vivenciadas. Também vai trazer uma explicação sobre como o pensamento humano é influenciado pelo contexto da sociedade em que vive, além de trazer também como a transmissão do conhecimento entre as gerações é realizada. Tratando um pouco os conceitos que a gente vai trabalhar ao longo do texto, que vão ser muito repetidos, realidade é o conhecimento construído socialmente, algo que aconteceu tantas vezes que tornou-se concreto de que aquele algo acontece por tal motivo. Tomando, por exemplo, o calor. Nós sentimos calor por conta do sol. É um efeito real, porque já aconteceu muitas vezes, vem passando de geração em geração, é vivenciado por todas as gerações, então é algo que tornou-se real. E também é uma qualidade pertencente a um fenômeno. O calor é uma qualidade do sol. É real, ponto. E por conhecimento, a gente entende que é a certeza de que os fenômenos são reais e de que possuem características específicas. Ainda dentro desse exemplo do sol, a gente pode tomar que o calor é real porque nós sentimos na pele a sensação de quentura quando estamos expostos ao sol. Tudo bem que a gente entende que tem N outros fatores que podem causar o calor, tanto o aquecimento global quanto muita gente acredita estilo de roupa. Isso também entra um pouco no senso comum, que a gente vai trabalhar um pouco mais pra frente, mas o calor é real porque eu conheço a sensação e porque eu sei que se eu tentar olhar para o céu, eu vou me deparar com o sol lá, uma bola de fogo brilhante. Quando falamos em sociologia do conhecimento, nós entendemos que esse termo vai abranger tudo aquilo que passa por conhecimento em uma sociedade, sendo válido ou inválido. Quando eu digo válido, eu quero dizer validado cientificamente, validado por experimentos, ou invalidado, que seria, por exemplo, o senso comum. Eu conheço uma coisa porque ela aconteceu apenas comigo. É um conhecimento apenas meu, mas ainda é um conhecimento. E também a sociologia do conhecimento vai analisar a construção social da realidade, como a realidade torna-se realidade perante a sociedade. E ao fazer uma análise mais detalhada sobre o assunto, a gente vai compreender que o pensamento teórico e as ideias que esse pensamento traz não vão ser tão importantes para a sociedade, por mais que todas as sociedades tenham fenômenos que são apenas partes do todo do conhecimento. Voltando ao exemplo do eu tenho um conhecimento porque algo aconteceu apenas comigo. Esse conhecimento é apenas meu, mas ele faz parte de uma partezinha de um conhecimento de toda a sociedade, de um compilado de conhecimentos de toda uma sociedade. Falando sobre os fundamentos do conhecimento na vida cotidiana, nós vamos tratar 3 tópicos, que seriam a realidade na vida cotidiana, a interação social na vida cotidiana e a linguagem e o conhecimento na vida cotidiana. Tratando sobre a realidade na vida cotidiana, entendemos que vida cotidiana é interpretada pelos indivíduos sendo tudo aquilo que forma o mundo coerente, dentro do aqui e agora. A vida cotidiana, então, no caso, seria o presente, o fato de um indivíduo levantar da cama,
tomar café, tomar banho, sair para trabalhar e dentro do ambiente de trabalho ele ter interações sociais. Então, tem até uma frase. Isto quer dizer que experimentos da vida cotidiana em diferentes graus de aproximação e distância espacial e temporalmente fazem com que o indivíduo não possa existir na vida cotidiana sem estar continuamente em interação e comunicação com os outros. Ou seja, a vida cotidiana, ela implica que haverão interações entre diversos âmbitos da vida do indivíduo. E aqui tem, por exemplo, relações interpessoais, que seriam as relações no ambiente de trabalho, e a família. São dois ambientes diferentes, porém, dois ambientes em que há interação e, por isso, são considerados vida cotidiana. A vida cotidiana faz com que o indivíduo tenha que adaptar o seu tempo aos acontecimentos e responsabilidades. Sobre a interação social na vida cotidiana. A realidade da vida cotidiana é partilhada com outros. É o que eu falei anteriormente. A vida cotidiana, ela implica, novamente, que o indivíduo tenha outras interações que não com ele mesmo. Porém, trazendo uma crítica que a gente identificou enquanto fazia a análise do texto, nesse tipo de interação, torna-se um pouco mais difícil impor um padrão mais rígido de ações, de comportamento, porque esse tipo de interação sofre constante mudança. A todo momento são inseridas e são retiradas pessoas desse ambiente, né? Se formos tratar sobre o ambiente de trabalho, são inseridas e são tiradas pessoas desse ambiente de trabalho. Então, o modo com que o indivíduo tem que lidar com as pessoas acaba se tornando bastante volátil. Ele tem sempre que mudar alguns comportamentos. Porém, também, se imposto num ambiente já estável, essa interação ela já é mais padronizada. Porque se for um ambiente que não tem tanta rotatividade, essa é a palavra correta, se não tem tanta rotatividade, não há a necessidade de ter uma mudança constante. Então, isso possibilita que o indivíduo possa ter um comportamento mais estável dentro daquele ambiente. Tratando sobre a linguagem e o conhecimento na vida cotidiana, temos que a atividade humana está na ação que os indivíduos realizam, que estão ou não dentro da compreensão um do outro. Porém, a gente trouxe um exemplo também citado dentro do livro, que seriam, por exemplo, as emoções, se tratando de pessoas dentro do ambiente de trabalho. Uma pessoa mais colérica, que seria uma pessoa um pouco mais explosiva, ela começa a demonstrar sinais sem ter que falar, estou com raiva, sou explosivo. Ela demonstra sinais, tanto nas falas quanto nas ações. Então, as pessoas ao redor dela conseguem entender pela linguagem corporal, não necessariamente a fala, que aquele é um comportamento dela. Então, aqui, ó, a vida só existe por conta das sensações. Se o indivíduo não tiver sensações, muito provavelmente ele não vai conseguir ter uma vida cotidiana, porque sem sensações não é possível que ele interaja com as pessoas no seu meio. E a gente vai ver um pouco mais pra frente também que é necessário para que o indivíduo seja socializado, para que ele esteja introduzido na sociedade, que ele interaja com o seu meio. Ainda tratando sobre a linguagem e o conhecimento na vida cotidiana, temos o conceito de significação, que seria um sinal dado de uma ação, que é diferente do conceito da linguagem tratado acima, que é a linguagem corporal, que denuncia um ato. Aqui é um sinal dado para uma ação. No livro, traz o exemplo do assalto. A arma denuncia uma ação. E somando a arma à abordagem do assalto, a gente tem a ação assalto. Então, seria um outro tipo de linguagem. Linguagem verbal e linguagem não verbal. A gente tem também que a linguagem, como já visto,
nesses slides que passaram, é o sistema de sinais mais importante da sociedade humana. Mesmo que cada país tenha a sua, né, tornando esse recurso um recurso flexível e expansivo, a linguagem ela vai reger toda a sociedade humana, seja linguagem verbal ou não verbal, porque através da linguagem as pessoas conseguem se comunicar. Também traz o conceito de acervo social do conhecimento e configura ele como sendo a ciência da condição do indivíduo. O indivíduo é pobre, ele tem consciência de que ele é pobre. Uma frase muito interessante que está dentro do livro é: a distribuição social do conhecimento de certos elementos da realidade cotidiana pode tornar-se altamente complexa e mesmo confusa para estranhos. A distribuição social do conhecimento começa assim com o simples fato de não conhecer tudo o que é conhecido por meus semelhantes, e vice-versa, e culmina em sistemas de perícia extraordinariamente complexos e esotéricos. Ou seja, a distribuição do conhecimento começa a partir do momento que eu não conheço tudo. Se o indivíduo não conhece tudo, há o anseio de saber um pouco mais. E aí se dá início à distribuição do conhecimento. E também o acervo social. O acervo social ele é composto por todo esse conhecimento. Bom, falando sobre o tópico 2 agora, a sociedade como realidade objetiva, vamos trabalhar 8 subtópicos: a institucionalização, organização e atividade, as origens da institucionalização, sedimentação e tradição, papéis, extensão e modo de institucionalização, legitimação, as origens dos universos simbólicos, os mecanismos conceituais da manutenção do universo e a organização social para a manutenção do universo. Falando sobre institucionalização, organismo e atividade, o texto começa falando que quando vamos comparar a questão ambiente versus animais não humanos e ambiente versus animais homens, né, animais racionais, a gente consegue perceber que o homem ele tem uma rápida adaptabilidade a qualquer tipo de ambiente, enquanto que, por exemplo, um cavalo ou um cachorro, eles estão fixados biologicamente dentro do habitat natural. Então, daí a gente consegue entender como as camadas socioculturais do homem podem variar. E aí, embora seja possível dizer que o homem tem uma natureza, é mais significativo dizer que o homem vai construir a própria natureza, ou então que o homem se produz. Aí tem até um exemplo da famosa teoria evolucionista, que o homem ele vai moldando a si e ao ambiente ao mesmo tempo. E aí tem o exemplo sobre organismo e atividade ainda. A gente pode falar um pouco sobre construção social da natureza humana, que vai reforçar uma visão determinista e vai desafiar também o conceito da sociedade imutável, porque aponta a impossibilidade de o ser humano não conseguir se desenvolver corretamente se criar isolado, que é o que eu tinha falado antes, que caso ele não consiga sentir as emoções, ele não consegue se criar em sociedade, porque se ele não sentir, ele acaba se criando isolado e aí ele não consegue viver em sociedade. Aí a ordem social é dita como um produto humano que impõe um comportamento, como o exemplo da nossa Constituição Federal, que lá tem algumas leis que foram predispostas para que o ser humano conseguisse viver em sociedade e harmonia. E aí, se a gente for falar um pouco sobre hábito,
que o hábito ele pode ser remodelado com o tempo para poder aproveitar esforço e tempo também. Do hábito vem o conceito de institucionalização. O que seria? Que seria, no caso, o ato de uma prática, norma ou um valor se tornar uma estrutura formal de uma organização ou de uma sociedade. Algo que foi repetido tantas vezes que acaba se tornando real, trabalhando novamente o conceito de realidade. E aí, se a gente for falar sobre instituição, que vem com o fixar do hábito, é o órgão que vai controlar a conduta social por meio de padrões que foram estabelecidos. Trabalhando sobre a Constituição Federal, a instituição que estipulou a Constituição Federal trabalhou um modo de controlar a conduta social por meio de regras, que foi um mecanismo de punição, que seria a Constituição Federal. Aqui, ó. Os mecanismos de punição que vieram com ela são conhecidos como parte de um sistema de controle. E aí tem até o exemplo, né? Caso você cometa um assalto, você vai para a prisão. Prisão seria um mecanismo de punição. E sobre sedimentação e tradição, a gente entende que sedimentar é o processo de tornar algo sólido. E que a partir desse conceito, temos que poucos hábitos vão fixar no nosso cérebro, originando as lembranças. E aí temos o conceito de sedimentação intersubjetiva, que seria a participação de terceiros dentro das memórias de um outro indivíduo, quando há outras pessoas além dele no seu cérebro. E aí, a linguagem, ele até trata sobre isso, é uma sedimentação coletiva da sociedade, porque a linguagem ela é compartilhada pelo todo, mas ela inclui todo mundo também. E aí as instituições elas vão ter um caráter de fórmula que vai possibilitar que as normas sejam guardadas dentro da mente do ser humano. Falando agora sobre papéis. Quando a gente usa o termo papéis, a gente quer se referir a uma conduta, uma tipificação de conduta que é ou não certa ao olhar do indivíduo. O texto, ele usa um exemplo sobre a relação entre um tio e um sobrinho, quando o tio bate no sobrinho, que ele vai achar aquilo correto, mas o exemplo é um pouco escasso. Então aqui a gente trouxe o exemplo do casamento. Por exemplo, em princípio, uma ação e seu sentido podem ser apreendidos a parte dos desempenhos individuais dela e de seus variáveis processos subjetivos a que eles se associam, que aí tem a metáfora do casamento, por exemplo, que a mulher ela só vai estar participando da sociedade caso ela se case, e isso engloba uma quantidade enorme de outros papéis que ela teria que desempenhar. Quando vamos tratar sobre papéis, o texto ele vai classificar papéis como sendo a tipificação de uma conduta que é ou não certa ao olhar do indivíduo, que seria algo considerado certo ou não por aquele que pratica. E aí fala, ao desempenhar papéis, o indivíduo participa de um mundo social. Ao interiorizar papéis, o mesmo torna-se real para ele. O texto usa como exemplo a relação entre um tio e um sobrinho, quando o tio considera normal que ele aplique correções, que ele bata no sobrinho. E se o pai, que é quem está vendo de fora, considera isso correto, aquilo vai acontecer. Mas nós não conseguimos compreender corretamente esse exemplo, e até como uma crítica
a gente acabou apontando a questão do casamento dentro da sociedade. Que uma mulher, para ela ser aceita perante a sociedade, a gente pode falar até por conta do teto de vidro, o fato de essa visão da mulher caseira, mulher dona de casa, vir enraizada e que ela só está inserida na sociedade caso ela case, tenha filhos, cuide do marido, cuide da casa, leve as crianças para a escola. Ela tem um papel a desempenhar dentro da sociedade. Então, tem essa imagem sobre fazendo uma sátira, por assim dizer, ao casamento, que uma noiva se olha no espelho e aí ela reflete como uma dona de casa que representa essa representação da sociedade, que representa a visão que a sociedade tem da mulher pós-casamento, que seria um papel que ela precisa desempenhar. E aqui tem um pouco a crítica mais explicada. A crítica se dá no momento em que o autor trata os papéis dos indivíduos na sociedade como questão de tradição, que foi a questão do casamento apresentada anteriormente, que devem ser seguidas por conta de ensinamentos passados, mas, ao fazê-lo, desconsidera mudanças temporais e demais alterações. Também tem-se a falta de embasamento sobre instituições políticas e religiosas que determinem papéis por meio de ordem institucional. Mas, quando tratamos essa questão das instituições políticas e religiosas, acaba que o autor ele esquece de desenvolver um pouco essa questão, até porque o casamento ele é ligado a uma instituição religiosa. Então, a gente sentiu um pouco a falta do embasamento para falar um pouco sobre esse tema. E sobre extensão e modos de institucionalização. Tem-se que, dito de modo muito formal, a extensão da institucionalização depende da generalidade das estruturas importantes. Ou seja, a ampliação dos modos de institucionalização, dos modos de tornar algo um hábito, depende da generalidade das outras estruturas. A institucionalização não é, contudo, um processo irreversível. A partir do momento que algo se tornou um hábito, não quer dizer que aquilo não possa deixar de ser um hábito. E aí traz até o exemplo de que, por exemplo, a esfera privada da sociedade surgiu dentro da modernidade industrial e ela é considerada desinstitucionalizada, se comparada com a esfera pública. Mas, se a partir dessa informação, também não se há grande embasamento por conta da falta de explicação da parte dos autores, que também é uma coisa que a gente sentiu muita falta. Os autores, eles acabam apontando alguns exemplos soltos que fica um pouco complicado relacionar. Mas a gente tirou que quando uma institucionalização, quando uma estrutura dentro da sociedade, que no caso aqui seria a esfera privada da sociedade, ela é mais desinstitucionalizada do que outra. Ou seja, ela pode voltar a não ter um determinado, não ter uma raiz, não ser completa, não ter algo que a palavra é reger. E aí a institucionalização, ela pode ser feita de diversas maneiras, que seria fixar um hábito de diversas maneiras. E dentro de universos diferentes, pode haver a fixação de algo por sexo, idade, gênero, profissão e até conhecimento. E o texto ele traz pra gente que um indivíduo com mais conhecimento que o outro vai estar, ou espera-se que esteja em outro patamar. Porque a partir do momento que ele detém mais conhecimento do que o outro, ele usa aquele ele usa aquele conhecimento adquirido para poder fazer mudanças, que seria um exemplo da medicina.
que deve se convencer, o médico tem o dever de convencer o público leigo a confiar nele, e aí ele vai expor imagens das enfermidades, por exemplo, a palavra seria enfermidades, de quem se opôs à opinião do médico. Ele vai acabar usando a falta de conhecimento de uma pessoa leiga para que ele imponha algo naquela pessoa. Por exemplo, sei mais que você, por isso estou certo. Então ele acaba estando em outro patamar sob aquela pessoa leiga. E ainda o texto traz o conceito de reificação, que seria o ato de mudar um objeto já institucionalizado, estruturado em algo. Aqui o texto fala que é tornar algo que é consequência humana, não humano. E eu trouxe novamente o exemplo do casamento, que o casamento foi uma criação humana, toda a questão de épocas atrás, que foi criado pela igreja como forma tanto de dominação quanto forma de popularização, né, por assim dizer, e também submissão. E aí as pessoas passaram a desmistificar essa ideia de que o casamento foi criado pelo homem, como o casamento é uma criação divina. E aí tem até a frase: através da reificação, o mundo das instituições pode fundir-se com o mundo da natureza. Ou seja, o casamento foi criado como uma instituição do casamento. Mas aí atribui-se ao casamento uma instituição divina. Mas, se a gente for parar para pensar, o colapso dessas instituições acaba sendo viável para as desreificações, que seria o contrário de reificar, que é o ato de tornar humano algo não humano, que é o processo contrário. E agora, falando sobre legitimação, as origens dos universos simbólicos, a gente tem que legitimação tratar de uma objetivação de segunda ordem. Vai tornar acessível e plausível ordens escritas. Em suma, vai explicar o porquê das coisas. Só que o problema da legitimação para transmitir para as novas gerações é que a legitimação, por exemplo, as leis, elas têm uma dificuldade de ser gravadas na memória, porque ao contrário da questão da Constituição apresentada lá em cima, ela não vai conseguir ficar fixada na mente das crianças, não de início, e vão ser necessárias justificações. E aí a frase seria: a legitimação vai dizer o porquê não fazer e por que não fazer. Gerariam muitas perguntas. E aí tem vários tipos de legitimações, que seria, para ficar mais fácil de entender, justificativas. Tem lendas urbanas, que é quando os pais começam a tentar explicar fatos para os filhos com base em lendas urbanas do momento em que eles moram, do lugar, em que eles moram. Ou então provérbios. Tem também as teorias explicativas, que seria, por exemplo, olha, acontece isso por isso. E como você sabe? Foi assim que me explicaram. E aí começam a surgir teorias. E os universos simbólicos, que seriam, por exemplo, os sonhos. Que através dos sonhos também crianças tiram bastante coisas, tiram bastante conhecimentos. Inclusive na psicologia, que a gente vai ver um pouco mais pra frente, até no momento da conclusão, que o conhecimento humano, ele não é formado apenas da sociologia, como foi apresentado aqui no início, formado de outros pontos, mas a gente desenvolve um pouco mais sobre isso dentro da conclusão. Na psicologia,
Acredita-se que os sonhos são uma forma de as pessoas falarem aquilo que o corpo e a mente acabam não expondo. Então, acredita-se que os universos simbólicos, os sonhos, sejam um tipo de legitimação. Falando sobre os mecanismos conceituais da manutenção do universo, tem-se que mecanismo é tudo aquilo que mantém o universo funcionando. E aí, o universo simbólico é teórico e vai ter origem em processos de reflexão subjetiva. Então, todas as justificativas, sejam elas pré-teóricas ou de estabelecimento cósmico, são consideradas para a manutenção do universo do conhecimento. Tudo vai ser considerado para manter o conhecimento, igual foi falado no início. O conhecimento ele é considerado sendo ou não explicado, sendo ou não compartilhado por toda uma sociedade. O texto traz para a gente que universos opostos tendem a entrar em conflitos maiores que se fossem conflitos entre grupos do próprio universo, justamente por conta das diferenças de crença e de institucionalizações. Um exemplo seriam as guerras. Tratando-se de países, países entram em guerra muito mais do que grupos dentro de uma mesma sociedade. Falando um pouco ainda sobre os mecanismos conceituais da manutenção do universo, temos e tivemos diversas formas de manutenção do universo, começando pela mitologia, que foi o processo onde tudo era explicado pelos deuses romanos e nórdicos, mas os mais conhecidos são os deuses romanos, que a plantação, o sucesso na plantação era explicado por conta do humor da deusa Perséfone. A agitação dos mares era explicada por conta de Poseidon e a agitação dos céus era explicada por conta de Zeus. A teologia, que é o estudo crítico da natureza dos deuses, seres divinos ou de Deus, e atribuir essas questões e a relação deles com os homens. A filosofia, que é o estudo de porquê das coisas, mais voltado para a Idade Média, questão de Durkheim, John Locke e outros filósofos, e hoje a ciência, que é o mais comum, usado, pelo menos que nós temos conhecimento, que são os experimentos científicos, explicações lógicas e etc. Partindo desse ponto, temos dois modos de conservação do universo, que seria, primeiro, a conservação terapêutica, que vai impedir que os habitantes de um dado universo emigrem. O texto ele traz até uma frase falando: seus dispositivos institucionais específicos, do exorcismo à psicanálise, da assistência atemporal aos programas de aconselhamento pessoal, pertencem a um mecanismo de controle social. Ou seja, vai manter os indivíduos daquela sociedade dentro daquela sociedade. A conservação terapêutica, ela vai ocupar dos desvios, ela vai ocupar-se, dos desvios dessas definições oficiais. Vai explicar os desvios e conservar as realidades, não impedindo que as pessoas saiam de dentro dessas sociedades. Enquanto que a conservação da aniquilação vai ser um mecanismo semelhante que vai liquidar tudo o que está fora desse universo, dando um aspecto negativo inferior aos fenômenos de desvio. Enquanto a conservação terapêutica garante que não tenha esses desvios, a aniquilação vai desconsiderar tudo que está fora desse universo. Ela vai implicar uma tentativa de explicar tudo que está dentro da realidade em termos de conceitos dentro do próprio universo. Ela não deixa vazão para, por exemplo, criatividade.
Inclusive, ela é um pouco mais criticada do que a terapêutica, porque ela é até um pouco mais drástica, se a gente for parar para pensar. E sobre a organização social para a manutenção do universo. Temos que o universo se modifica pela ação do ser humano. A especialização do conhecimento, concomitante à organização do pessoal, vai ministrar o conhecimento dos corpos para se desenvolverem como resultado da divisão do trabalho. Ou seja, o conhecimento ele vai se tornar necessário para poder exercer uma função, mas, na mesma medida, vai tornar-se obsoleto. Também já é uma crítica. Vai tornar-se obsoleto, já deixando de ser parte do cotidiano. O conhecimento, como a gente estava trabalhando até agora, era um conhecimento que fazia parte de um cotidiano. Aqui, nesse ponto, ele começa a deixar de fazer parte desse estágio para poder ser algo apenas para uso esporádico, como seria o uso dentro das instituições, por exemplo. E quando a gente fala sobre essa questão do distanciamento do conhecimento original, que seria o conhecimento para a subsistência, são apresentadas 3 consequências que já podemos também encarar como críticas a esse distanciamento, que seria a emergência da teoria pura, que vai ser o argumento usado para essa consequência, é que os peritos, que são as pessoas que observam esse comportamento, vão operar num nível meio abstrato, não tão fervoroso. Assim, a sociedade vai poder concluir que as teorias não têm relação com a vida corrente. Por exemplo, são elaboradas teorias a Deus dará. Porque acontece isso, tem uma teoria para isso, mas essa teoria não importa muito. Acaba desmerecendo uma teoria que foi elaborada para explicar um fenômeno apenas porque esse fenômeno já não faz tão parte do dia a dia. A segunda consequência vai ser a tendência da institucionalização, à inércia. Vai ser o fato de a instituição limitar a flexibilidade das ações humanas e que elas vão tender a perdurar menos, a menos que se tornem problemáticas, porque a institucionalização é o órgão que predefine uma regra para aquele hábito. Quando ele predefine uma regra para aquele hábito, acaba, em alguns casos, tornando essa questão menos recorrente. Se formos tratar, por exemplo, de um crime, as instituições podem perdurar mesmo quando, aos olhos do observador, perderem sua original função ou praticidade. No caso de um crime, por exemplo, a institucionalização ela vai atuar de modo a prevenir aquele crime. Aquele crime vai deixar de existir, porém a instituição vai continuar existindo para poder continuar prevenindo aquele crime. Ela vai dar fim a uma ação que entra na flexibilidade, vai limitar a flexibilidade de uma ação, porém ainda vai existir. E, por último, há os conflitos que são causados pela existência dos peritos. Peritos, trazendo o conceito trabalhado anteriormente, que podem levar ao surgimento de definições rivais de realidades. Quando os peritos, que são os detentores de sabedoria, vão apontar que tal coisa é certa e tal coisa é errada, eles acabam causando conflitos de realidade dentro da sociedade. E ao fazê-lo, eles vão aumentar essas questões de brigas por conta de conhecimentos
que são de uma sociedade, mas não são de outra. Falando agora sobre o último tópico do livro trabalhado, a sociedade como realidade subjetiva, vamos trabalhar 6 subtópicos, que seria a interiorização da realidade, socialização primitiva, a socialização secundária, a conservação e a transformação da realidade subjetiva, a interiorização e a estrutura social, teoria sobre realidade, organismo e identidade. Sobre socialização primária, temos que sociedade é um processo dialético composto por interiorização, que é a base da compreensão das pessoas que te cercam, objetificação, que seria atribuir características de um objeto a uma pessoa, e exteriorização, que seria externar para o próximo tudo aquilo que foi interiorizado. Estar em sociedade significa participar da dialética da sociedade. Contudo, o indivíduo não nasce membro da sociedade. Falando sobre interiorização da realidade. A socialização primária ocorre dentro do ambiente familiar e tanto para crianças, no caso, ocorre dentro do ambiente familiar e dentro da escola primária, digo. A socialização primária é a primeira socialização que o indivíduo experimenta na infância em virtude de tornar-se um membro da sociedade. O texto vai trazer que o mundo social ele vai ser filtrado através de uma seletividade da criança. Vai trazer também que, quando isso acontece, as crianças de uma classe mais baixa tendem a filtrar aquilo que é da perspectiva da classe em que ela pertence. Assim, crianças de uma classe mais baixa interagem com crianças de uma classe mais baixa, crianças de uma classe média interagem com crianças de uma classe média, o que, servindo de crítica, perpetua o processo de segregação socioespacial e também o comportamento geracional. A charge que a gente trouxe critica um pouco essa questão do comportamento geracional, que é um comportamento que vai passar de pai para filho até que alguém rompa esse ciclo de, por exemplo, gritos. Acaba que durante a socialização primária, as crianças absorvem como tudo aquilo que está no meio, elas vão absorver o comportamento dos pais. Então, muito provavelmente, ela vai passar a gritar com o filho dela, e o filho dela vai gritar com o filho dela, e esse ciclo vai acabar sendo perpetuado. Ainda sobre socialização primária, pós período de interiorização, as crianças vão colher e identificar semelhanças no que elas absorveram e no que está predisposto no mundo para elas. Porém, o mundo dos nossos pais, ele já é diferente do mundo em que a gente vê. Então, não é tudo que vai acabar sendo guardado. Não a coleta completa da geração anterior. Acaba tendo a soma de um conhecimento próprio com um conhecimento geracional que vai resultar na própria concepção da realidade da criança, que vai implicar numa assimetria entre as duas realidades e vai requerer uma contínua produção de conhecimento, que seria o famoso senso comum. Ela vai tomar por senso dela mesma e por experiência que aquilo é real, tanto por conta do conhecimento que ela adquiriu, quanto por conta das coisas que a mãe falava, por exemplo. A socialização vai ser um processo contínuo, porque após escolher dos pais, o indivíduo vai trabalhar com o embasamento daquilo que ele vai passar a ver.
E falando sobre socialização secundária agora, tem-se que o processo de socialização secundária vai ser desenvolvido tanto dentro das organizações quanto dentro das escolas de ensino secundário. O ensino primário é trabalhado dentro da socialização primária e o ensino secundário é trabalhado dentro da socialização secundária. Nessa socialização são adquiridas compreensões tácitas, avaliações e colaborações afetivas dos campos semânticos. Todas as coisas vão influenciar também no ser humano, porém, dentro desses submundos que são criados, as realidades parciais entram em contraste com o mundo adquirido dentro da socialização primária. Porque, apontando como crítica, o maior desafio dentro dessa socialização é separar tudo aquilo que foi adquirido antes e interiorizar algo novo. É por isso que dentro das empresas, como trabalhado anteriormente na questão da interação social, acaba sendo complicado que algumas pessoas se adaptem a algum tipo de empresa, porque algo que foi trabalhado no seu tipo de socialização primária não bate com a cultura organizacional daquela empresa. Então, o indivíduo ele não consegue se habituar àquele tipo de doutrina. Os novos conteúdos a serem internalizados precisam se sobrepor de alguma forma à realidade já presente, o que pode representar um problema de coerência. Esse fato vai fazer com que a socialização secundária seja mais rasa que a primária. É algo que pode ser mutável o tempo todo. Falando sobre ambientes dessa socialização, eles tendem a ter uma menor qualidade e frequência de interações. Voltando novamente ao exemplo dado da organização, vai ter uma menor interação por conta da rotatividade mais alta, que as pessoas não conseguem interagir entre si, tanto porque elas não estão ali, apesar de ser ótimo para o desenvolvimento pessoal, elas não vão estar ali para poder trocar ideias e conceitos, não o tempo todo. Então, vai ter um índice menor de socialização e também vai ter um menor apego emocional, dificultando essa questão da interiorização do conceito, porque o interlocutor do conhecimento, ele vai ser considerado como um funcionário e não como alguém que tenha uma ligação afetiva. Então, o conhecimento ele é mais jogado do que dado para várias pessoas absorver. Então, o processo ele vai acabar sendo mais formal, o que causa um pouquinho de defasagem nessa questão da socialização secundária. Dentro das organizações hoje, um modo de auxiliar nessa socialização secundária são as competições entre as empresas e entre os próprios funcionários, porque vai estimular a interação entre as pessoas, por exemplo, jogos, competições saudáveis, que estimulam tanto o desenvolvimento pessoal quanto o desenvolvimento do trabalho em equipe, que é uma coisa necessária hoje dentro das organizações. Sobre conservação e transformação da realidade subjetiva, temos que a realidade tal qual como é aprendida na consciência individual e não tal como é institucionalmente definida. Ou seja, ela vai ser aprendida na concepção individual e não do jeito que foi passado para ela. Pode ser passado, óbvio, como visto na questão da concepção da socialização primária, que foi passado de pai para filho, mas é mais bem elaborado a partir do momento em que é adquirido pelo próprio ser humano. Aqui a gente vai ter o conceito de conservação rotineira, que vai ser destinado a manter a realidade dentro da vida cotidiana. Ou seja,
é real aquilo que eu faço todos os dias. E conservação crítica, que vai ser o processo de realidade em situações de crise. Por exemplo, tratando novamente sobre a organização, algo vai ser real porque o sistema está em crise. Por exemplo, um comportamento um pouco mais raivoso, por mais que não seja recomendado dentro das organizações, nós sabemos que acontece. Então, um comportamento mais raivoso em períodos de crise dentro da empresa, os funcionários tendem a ter um pouco menos de paciência, dependendo do tipo de função que aquela pessoa desempenhe. É uma conservação de um comportamento dentro de tempos de crise. Então, é um exemplo que, creio eu, torne mais fácil o entendimento desse conceito. E aí, embora a distinção entre conservação rotineira e crítica tenha um valor analítico no momento em que a gente coloca para analisar, é importante reconhecer a limitação dessas duas e evitar generalizar demais, porque pode acontecer de simplificar muito a compreensão da interação humana com a realidade. Acaba tirando um pouco da liberdade das pessoas de pensar sobre a interação e acaba reduzindo demais elas a esses conceitos de conservação crítica e conservação rotineira. Então, a realidade da vida cotidiana vai se manter pelo fato de corporificar as rotinas, o que é a essência da institucionalização, novamente, do hábito. Porém, a realidade da vida cotidiana é sempre reafirmada na interação de indivíduos com outros. Assim, a realidade é interiorizada por um processo social e mantida também na consciência, gerando lembrança por esses processos. Falando sobre a interiorização e a estrutura social, temos que a socialização ela é dividida em dois pontos. Socialização bem-sucedida, que é quando tem um equilíbrio entre a realidade objetiva, que é o que realmente acontece, e a realidade subjetiva, que são coisas vistas pela própria ótica, e socialização mal-sucedida, que é quando não há esse equilíbrio. Quando a gente trata sobre socialização mal sucedida, seria o sucesso ou fracasso de um indivíduo dentro dessa socialização, né? É influenciado por uma série de fatores. Aqui, os dois exemplos são a desigualdade social e o bullying. Quando a desigualdade social trouxe o exemplo do telefone e da escolaridade. Enquanto uma escola tem uma infraestrutura que pode dar um ensinamento e pode proporcionar uma melhor qualidade de vida a algumas crianças, outras crianças não vão ter a mesma oportunidade por conta da condição em que vivem, da indisponibilidade para poder frequentar uma escola. Por mais que tenhamos consciência de que não é o indicado que uma criança fique sem frequentar a escola, nós sabemos que acontece. Então, é um ponto de apontar e falar que existe desigualdade social e que causa diversos problemas mais tarde, porque essa socialização ela é interrompida a partir do momento em que uma criança não consegue conviver com outras crianças. E o bullying, que seria também um modo de segregação e trauma, que pode causar também problemas na vida adulta por conta dessa não socialização. Falando sobre organismo e identidade, temos que a identidade é formada por processos sociais. O indivíduo é formado pelo meio. E a identidade pode ser mantida, modificada ou modelada
novamente, pelo meio. E aí o indivíduo é a média das coisas que o cercam. Ou seja, o meio que o cerca vai formar a personalidade desse indivíduo. Caso a socialização primária e secundária seja incompleta, há a possibilidade de o indivíduo não conseguir se identificar mais tarde, porque a verificação da identidade é feita através do confronto das teorias psicológicas e da realidade acessível. A identidade de um indivíduo vai ser formada através, novamente, da somatória do conhecimento que foi passado para o conhecimento adquirido. E quando não tem uma socialização, por exemplo, com outras crianças, ele acaba não tendo interação com outras crianças da parte dele, quando criança, e acaba que o conhecimento de mundo que ele poderia absorver sobre aquela experiência fica defasado. Então acaba que ele sai um pouco atrasado, por assim dizer, nesse quesito. E justamente por conta dessa questão da não socialização e da não identificação que ocorre nesse processo mal realizado por conta dos estigmas da sociedade, começam a surgir perguntas sobre o quem sou eu, que é muito o que a gente vê hoje das pessoas entrando na famosa crise existencial porque não conseguem se identificar dentro da sociedade em que estão inseridas. Porque após estar em sociedade, o indivíduo vai passar a pensar sobre o seu eu interior. Como identidade, começam a surgir novamente perguntas. E começa também a surgir a necessidade de comprovação o tempo todo, porque a sociedade na qual os mundos são geralmente acessíveis numa base de mercado vai acarretar identidades subjetivas e constelações da realidade. Porque vai começar a surgir uma conduta como obrigando que o indivíduo passe a desempenhar um papel no qual ele próprio pode se desligar da sua própria consciência e passar a viver uma finalidade para se distanciar daquilo ali, como por exemplo um aristocrata que não mais é um aristocrata, mas representa um aristocrata. Bom, e agora falando um pouco sobre o que a gente concluiu para finalizar o nosso trabalho, após a análise desse livro, a gente chegou à conclusão de que os conceitos de objetivação, institucionalização e legitimação vão influenciar nos problemas apresentados na sociologia da linguagem, na teoria da ação e nas instituições sociais, além da sociologia da religião. Por quê? A compreensão da sociologia no conhecimento vai levar à conclusão de que essa sociologia da linguagem e da religião não devem ser consideradas especialidades periféricas de um pequeno interesse para a teoria sociologia enquanto teoria da sociologia, mas elas vão poder fazer contribuições essenciais para esse estudo, porque partindo desse ponto, pegam-se todos os porquês que influenciam o comportamento humano para poder estudar como um todo e não só como uma parte, que seria a sociologia da linguagem, para poder compreender o processo como um todo. Se a gente for trabalhar de um modo mais geral, entende-se que o conhecimento do indivíduo nas falas e toda a sociedade como um estudo da sociologia também é influenciado pelo resto do meio, como política. Vale sempre ressaltar, que foi falado ao longo da apresentação, que o indivíduo ele é influenciado pelo meio que o cerca. É uma coisa muito importante de se lembrar sempre.
Bom, aí a gente tem que a sociologia do conhecimento, ela vai ser construída como uma sociedade, uma realidade social, que vai ser construído por todos, seja novamente pelo senso comum ou pelas experiências passadas, sejam pela geração anterior ou pela próxima geração. Podendo citar aqui como um exemplo a tecnologia que surgiu na geração Z, que ensinou a geração anterior a utilizar esse recurso. Então há uma troca geracional, tanto da anterior para a atual, quanto da atual para a anterior. É uma troca de conhecimento mútuo. E a sociologia, ela vai compreender como constituição da realidade um problema central da filosofia, tendo nessa compreensão de conhecimento algumas implicações filosóficas trazidas anteriormente por Durkheim. Só que só a sociologia não consegue trazer toda essa concepção da realidade humana, porque ela tem limitações e, novamente, para evitar reducionismo que possa obscurecer essa complexidade da existência humana e das interações sociais. Uma alternativa para poder realizar esse tipo de estudo sem que haja essa defasagem é uma compreensão um pouco mais holística que integre o todo para poder ter uma compreensão mais completa do indivíduo e da sociedade. Para isso, no caso, pressupõe-se uma abordagem mais holística que tenha uma compreensão do todo. E para finalizar, a sociologia pesquisa a sociedade como um mundo feito pelo homem, tornando o estudo e o objeto de estudo um processo histórico contínuo. Como foi tratado lá em cima, o conhecimento ele passa a ser um processo contínuo partindo da socialização primária, que vai haver o conhecimento geracional, porém, partindo dos conhecimentos adquiridos ao longo da vida, o ser humano consegue formar sua própria concepção, e isso gera um ciclo de conhecimento. Bom, essa foi a nossa apresentação do trabalho da disciplina de Teoria da Administração sobre o livro A Construção Social da Realidade, Tratado de Sociologia